Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje é dia de encher a pança dos economistas. Tem um coquetel de informações que foi divulgado hoje pelo IBGE, porque saiu o PIB do primeiro trimestre agora de 2022. E como eu havia antecipado, ele cresceu mais de 1,5%, foi 1,7%. As consultorias e os analistas de plantão perderam por fora de curva aqui. E aí eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje como é que eu fiz essa previsão, no que eu me baseei. Vamos fazer uma análise bem bacana, bem legal e muito simples, fácil de entender do que significou esse PIB do primeiro trimestre de 2022. Primeiro, eu queria esclarecer uma coisa com vocês. Muitos jornais estão dizendo o PIB cresceu 1%. Da onde que eles tiram isso? Eles comparam o primeiro trimestre de 2022 frente ao último trimestre de 2021 e fazem o que eles chamam de dessazonalização. Vamos falar sério. O que acontece normalmente nos últimos 3 meses do ano, pessoal? Primeiro, não tem safra agrícola significativa, tem o Natal, as pessoas estão mais preocupadas em encomendar os seus presentes, as suas coisas legais para as festas de final de ano. Enfim, é um contexto. E no primeiro trimestre é uma realidade completamente diferente. Temos sim a safra agrícola, temos o reinício do setor produtivo depois das férias de janeiro. No resto do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, ela se concentra ainda em fevereiro. Então, são dois períodos que é muito difícil comparar. Ainda mais quando nós tivemos uma pandemia lá em 2020, uma recuperação em 2021, que faz com que qualquer tipificação de resultado seja uma coisa muito maluca. Vamos imaginar o seguinte, imagina que você faz aniversário agora no mês de junho. Evidentemente, você vai receber muitos parabéns, muitos abraços, alguns presentes, uns mimos legais. E aí você pega o resultado dos parabéns, dos abraços e dos presentes de junho e compara com maio. Vai crescer um montão, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você comparar junho com junho do ano passado, aí sim a coisa faz algum sentido. E com a economia a mesma coisa. Para fazer sentido, nós precisamos comparar períodos iguais. É isso que eu faço aqui e vou transmitir isso para vocês a partir de agora. Vamos começar primeiro pelo PIB geral do Brasil. O que aconteceu com o Produto Interno Bruto, com a riqueza gerada pelo nosso país? Vamos para o primeiro gráfico, que já está aí na tela, que mostra aquele crescimento, quer dizer, foi 1,7%, exatamente fazendo os cálculos das rebimbocas da parafuseta de 1,69%. Foi um resultado acima do esperado pelos órgãos de imprensa, mas foi dentro do esperado pelo fora de curva aqui. E o PIB é composto por uma série de coisas. É o que se produz na agricultura, o que se produz na indústria, no setor de serviços, enfim, toda uma rede complexa de atividades econômicas com algumas outras nuances que nós vamos ver no decorrer do caminho. Mas o que eu quero mostrar para vocês, pessoal? O PIB, sim, cresceu 1,69%, vamos falar 1,7% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, 2021, mantendo uma certa estabilidade em relação ao indicador anterior, que foi 1,65%. Mas olha só, pessoal, nesse gráfico e nos outros vai ter duas linhas. Vai ter a linha avermelhada e vai ter a linha azul. A linha avermelhada, ela representa o crescimento do PIB brasileiro anualizado, ou seja, 4 trimestres, para ter uma ideia do nosso desempenho econômico no decorrer de um ano inteiro. Já o azul, que parece mais instável, e é mais instável mesmo, representa a variação trimestral. Na variação trimestral, como eu falei, o crescimento foi de 1,69%. Dentro das condições que nós estamos observando, foi um resultado, não vou dizer que excelente, mas um resultado razoável. Mas olha só a linha vermelha, gente. Ela mostra
um crescimento anualizado de 4,59% em 4 trimestres, ou seja, um resultado ainda muito bem. E esse resultado, por incrível que pareça, vem evoluindo, vem sendo cada vez maior nas últimas 3 medições desse indicador. Isso mostra o quê? Que a economia brasileira, pelo menos até o final do primeiro trimestre agora de 2022, no seu total, não estava desacelerando. Muito antes, pelo contrário, estava crescendo cada vez mais rápido. Lógico que nós temos sérios desafios para o segundo, terceiro e quarto trimestre para manter essa performance. Acho que não vai ser mantida, mas também não vai ser aquele resultado lamentável previsto pelos nossos amigos, os analistas de plantão. E aí nesse gráfico é interessante ver também duas coisas. A brutal recessão que nós tivemos entre 2015 e 2018 e, mais agudo ainda ali, o efeito da pandemia, do fica em casa sobre a atividade econômica brasileira, sobre a produção do nosso país. Chegou a cair 10,73% no segundo trimestre lá de 2020 e, evidentemente, depois veio o que eu chamo de efeito espelho. Uma grande queda vai ser compensada no próximo período por uma grande recuperação. E aí, no segundo trimestre de 2021, o PIB brasileiro foi lá para um crescimento de 12,3%, superior ao da China. Lógico que no ano anterior estava um monte de gente de braço cruzado, não podendo trabalhar, nem todos não queriam não trabalhar, e isso aí foi compensado em 2021 parcialmente, mas já deu para gerar uma brutal recuperação. E olha só o desafio que nós vamos ter no segundo trimestre, gente. Agora crescer 1,7%, 1,69% no primeiro trimestre, não foi um grande desafio, porque no primeiro trimestre de 2021 as coisas realmente não estavam andando da forma mais desejável. O céu não era de brigadeiro, existiam restrições muito fortes da atividade econômica ainda. Mas, segundo trimestre, a maior parte dos estados liberou geral para grande parte das atividades econômicas, e aí sim, nós vamos ver o que vai acontecer em abril, maio e junho, agora de 2022, no Brasil, para fazer frente a essa base mais poderosa. Aí que está o grande desafio do crescimento brasileiro nesse ano de 2022, a comparação com o segundo trimestre de 2021. Mas vamos especificar melhor isso. Fato então, PIB brasileiro cresceu 1,7% frente ao primeiro trimestre do ano passado, e isso é um bom resultado, acima do que aquelas pessoas que pensavam com o estômago gostariam que acontecesse. Aqui nós somos realistas e ganhamos a parada de novo. Agora vamos começar a analisar especificamente o que aconteceu em cada um dos principais segmentos, os principais setores da economia brasileira. Vamos lá? Ah, mas antes disso eu queria lembrar uma coisa. Eu falei na segunda-feira e ontem, quando eu antecipei que o PIB vinha hoje, que a força positiva do resultado do PIB ia ser o setor de serviços, nós teríamos problemas sérios na área do comércio, que não estava lá essas coisas, faz parte dos serviços, é uma parte dos serviços, mas não representa todo o setor, e também no que eu chamo taxa de investimento. Tudo foi confirmado. Fora de Curva acertou em cheio todas as análises antecedentes que fez. Agora vamos para a agricultura mesmo. Setor agrícola, pessoal, registrou uma queda de 7,99%, 8% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. O que aconteceu? Simples explicar. Região sul, especialmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tiveram uma brutal estiagem, uma super seca que frustrou quase 50% da safra dos principais produtos, soja, milho, enfim. A base, o centro gravitacional da produção gaúcha e catarinense foi comprometido nesse primeiro trimestre, negativamente comprometido, e isso aí gerou, sim, uma queda do PIB agrícola do Brasil.
solução para isso existe? Claro, nós sabemos que aqui no Sul, de tempos em tempos, ocorrem estiagens. Efeito El Niño, Laninho, um deles que provoca um monte de chuva e o outro provoca uma seca braba. Temos na região sul, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, abaixo do Rio Uruguai, um superaquífero que são águas subterrâneas, e ali sim podem ser desenvolvidas infraestruturas para poços artesianos, para açudes que evitem o lamentável efeito das secas. É planejar, investir, construir infraestrutura que seguramente ela é muito rentável. Acredito eu, não fiz esse cálculo ainda, é mais intuitivo, que apenas um ano de safra não prejudicada pela seca, mais do que paga a todos os investimentos nessas infraestruturas de irrigação mais perenes. E a indústria, pessoal, também caiu 1,52%. Isso estava dentro das expectativas por conta daquilo que eu falei de efeito espelho, ou seja, uma atividade em recuperação no ano passado, agora esse ano deu uma freadinha. É natural que isso aconteça, mas o resultado em si não deixa de ser preocupante, porque a indústria brasileira, como nós podemos ver nesse gráfico, ela vem patinando muito nas últimas décadas. Nós começamos aqui a avaliar em 2012 para fazer 10 anos de análise de PIB, mas quando nós nos remetemos a 1980, o setor, as fábricas brasileiras como um todo, sim, elas vêm patinando na sua atividade por vários motivos que eu já analisei. Questão cambial, por protecionismos que acabam tirando, no final das contas, a competitividade de longo prazo das fábricas do país. Enfim, são vários motivos e política industrial deve ser uma coisa a ser muito bem repensada no nosso Brasil. Princípios básicos para melhorar o desempenho da indústria. Abrir a economia, colocar as fábricas brasileiras em competitividade mais direta com as indústrias do resto do mundo, focar, incentivar inovação, novos produtos com potencial de atingir o mercado global e reduzir substancialmente o custo indireto dessas indústrias, tanto na questão tributária como na questão burocrática. Isso é uma coisa que segura negativamente a indústria brasileira, e eu inseriria aí também a questão logística. O escoamento da produção industrial brasileira ainda é cheia de deficiências, tanto nas nossas estradas, falta de ferrovia, portos raros e ineficientes. Isso está sendo arrumado nos últimos anos, mas até gerar um resultado mais efetivo, junto com toda aquela estrutura que falta em termos de competitividade da própria indústria, isso aí vai demorar alguns anos ainda. Lembrando que o ensino profissionalizante, o ensino das práticas industriais, ele tem que estar focado sempre na modernidade e não em processos produtivos atrasados. Construção civil agora. O percentual de crescimento é bem bonito, deu 8,99% de expansão no primeiro trimestre de 2022, frente ao primeiro trimestre de 2021, mas isso não explica direito a realidade, gente. Lá no primeiro trimestre do ano passado, vamos nos lembrar, ainda existiam fortes restrições a aglomerações. E a construção civil, ela é intensiva em mão de obra, ela emprega muito. Evidentemente, quando isso foi mais liberado, o setor começou a reagir de uma forma bastante rápida, e isso está contaminando ainda o PIB da construção civil do primeiro trimestre. Olha só a queda acentuada que teve no ano passado pela linha azul e pela vermelha também. Evidentemente, base deprimida vai gerar uma recuperação no período seguinte, lógico, se houverem condições de produção, mas o que eu chamo a atenção é para outra coisa que não está nesse gráfico. As obras, o processo da construção, sim, ele foi muito mais intenso no primeiro trimestre deste ano frente ao que aconteceu no mesmo período do ano passado. Só tem uma outra coisa. As vendas de imóveis, especialmente residenciais, já no primeiro trimestre, e isso esse gráfico não mostra, estavam tremendamente prejudicadas pela alta dos juros. Se você for falar com alguém da construção civil, do mercado imobiliário, vai ver que tem muito pouco lançamento de novos imóveis. São obras que
na melhor das hipóteses, estão sendo encerradas nesse momento, são colocadas no mercado, mas a procura está muito pequena. Por que isso? Porque o juro está alto. E esse é o grande calcanhar de Aquiles da economia brasileira. Podemos então sim esperar uma menor atividade no segundo trimestre, até na comparação com o mesmo período do ano passado. Seguramente isso. E agora, como eu tinha antecipado na segunda-feira e ontem também, a grande vedete que puxou o PIB brasileiro para cima foi o setor de serviços, crescimento de 3,7% frente ao primeiro trimestre de 2021. Isso a gente tem que entender muito bem. O setor de serviços foi o último a voltar a funcionamento pleno depois da pandemia. Vamos nos lembrar, mesmo que depois dos lockdowns, os restaurantes, os cinemas, as academias voltassem aos poucos, eles tinham muita restrição de funcionamento. Então a grande recuperação do setor começou a ocorrer muito tempo depois e os serviços ainda estão muito contaminados por essa base de comparação deprimida. O grande desafio vai ser quando, no PIB de serviços do segundo trimestre desse ano, quando nós vamos nos contrapor com o ano passado de uma expansão de 11,01%. Mas para todos os fins, em termos anualizados, o setor ainda está crescendo de forma muito acelerada. Nos últimos 4 trimestres, a expansão foi de 5,8%, um belo resultado, mas essa intensidade não deve continuar ou não tende a continuar nos próximos meses. Em primeiro lugar, por uma questão de base de comparação, e em segundo, pela incidência dos juros no processo econômico, da nossa Selic, que está, lembrando, em lamentáveis 12,75%. O comércio faz parte do setor de serviços, olha o gráfico aí. Queda de 1,54% no primeiro trimestre agora de 2022, frente a igual período do ano passado. Em termos anualizados, ainda tem uma expansão de 3,99%, 4%. Mas como é que o setor de serviços cresce de uma maneira tão robusta e o comércio não cresce? Primeiro, é que as lojas voltaram à atividade, mesmo com restrições, mas não impedindo o consumo, antes do que o resto do setor de serviços, no contexto da pandemia. E a segunda questão, gente, bens duráveis são vinculados ao quê? A financiamento. Financiamento é vinculado a juros. O juros sobe e as pessoas realmente dão um freio no seu consumo dos bens materiais para esperar condições de crédito mais adequadas. Terceiro ponto, num primeiro momento, aquilo que nós chamamos de consumo reprimido, ou seja, o que se deixou de consumir na pandemia, a recuperação ocorreu centralmente no segundo trimestre do ano passado, depois terceiro também. Mas o que está acontecendo? Grande parte dos brasileiros, ainda em 2021, recuperou ou comprou o que não tinha feito, o que não tinha adquirido lá em 2020. A fase reprimida do ter já foi compensada. Depois vem a compensação da fase reprimida do ser, que são aqueles serviços mais agradáveis. Cultura, como cinema, teatro, futebol, academia, que é esportes, e outras atividades que não se referem puramente a uma relação de compra e venda de algo material. Então, a maior parte dos serviços cresceu em outros serviços. Não é nem comércio, não é nem telefonia, enfim, cresceu em coisas não tangíveis, coisas imateriais que a pessoa usa para o seu lazer, para a sua diversão, para a sua saúde. E são esses os grupos de negócios que realmente estão impulsionando o PIB dos serviços nesse primeiro trimestre. E aí, gente, esse é um outro gráfico que mede o consumo das famílias. Pega comércio, pega serviços, pega outros aspectos e dá para ver muito claramente que depois daquela brutal recessão, aquela depressão que aconteceu por conta do Fica em Casa em 2020, está acontecendo sim uma recuperação. A expansão agora
do primeiro trimestre de 2022 foi 2,18%. Em termos anualizados, o crescimento chegou a 4,6%. Claro, nós temos o desafio de manter isso no segundo, terceiro e quarto trimestre agora de 2022. Dependemos do que? De novo, juros. Banco Central, Conselho de Política Monetária, vamos reduzir essa taxa Selic, que não está servindo para controlar a inflação, antes que seja tarde, antes que a economia brasileira saia de uma situação muito promissora para um quadro que eu diria lamentável. Se bem que em abril os indicadores que chegaram até esse momento e não fazem parte do primeiro trimestre, é lógico, a maioria deles ainda são promissores, são positivos, especialmente do emprego. Mas aí o que mais me preocupa, pessoal, está nesse último gráfico, a formação bruta do capital fixo. Um monte de palavra difícil só para dizer o quanto as empresas estão investindo. E olha só o que aconteceu. Houve uma queda de 7,19% nessa taxa de investimento. O que significa isso, essa queda de 7,19%? Apesar de, em termos anualizados, ainda ter um crescimento robusto de 10,14%. Mas vamos pegar esse dado trimestral, que ele é preocupante, porque é uma queda muito grande, mesmo que esteja sendo colocado frente a uma base de comparação de elevado crescimento. A expansão do primeiro trimestre do ano passado, frente ao mesmo período de 2020, foi de 17,8%. 17,77% para ser exato. Mas o que significa isso, pessoal? Significa uma queda da impulsão do desenvolvimento das atividades econômicas, seja da indústria, seja do comércio, seja dos serviços e até, eventualmente, da agricultura. E isso nos exige prestar muita atenção nos indicadores que vêm por aí nos próximos meses. De novo, é uma questão vinculada à taxa de juros. Vamos explicar novamente. Se a taxa de juros é alta, as pessoas não querem investir, querem deixar o dinheiro no mercado financeiro porque rende mais. E isso, no Brasil, é uma forte distorção histórica da economia. Entendo que, nesse ponto, o Banco Central está redondamente errado. Espero estar errado, porque se eu não estiver acertando essa minha premissa, vai significar que o Brasil continua crescendo. Se eu estiver correto e o Banco Central errado, nós vamos ver um resultado não tão bom no PIB do segundo trimestre e muito pior no terceiro trimestre. Isso que tem que ser ajustado da economia brasileira para que nós consigamos seguir adiante com expansão, com desenvolvimento, com o melhor dos mundos. Lembrando, o Banco Central aumentou os juros para conter a inflação, mas a inflação atual ela não é causada por um excesso de demanda interna, como é típico, aí sim tem que subir juros, mas sim por uma questão de oferta de energético, de petróleo e oferta também de alimentos, commodities internacionais. E aí, pessoal, resumindo todos esses gráficos, essas informações que eu coloquei para vocês, a conclusão é muito simples. O resultado do primeiro trimestre, sim, ele foi bom, mas ele não é um resultado tranquilo. Ele não nos dá tranquilidade suficiente para prever. O ano de 2022 vai ser maravilhoso. Até acredito que a economia brasileira ela deva crescer em torno de 2,5% pelo menos, mas poderia ser muito mais. E se for esse o objetivo da política econômica nacional, continuar gerando emprego, continuar gerando oportunidade, continuar criando novos negócios e impulsionando os mais antigos, a solução centralmente é uma: redução da Selic. Existem sim paliativos, diminuição dos impostos, da burocracia, a melhoria da infraestrutura, mas essencialmente para o mercado brasileiro, para a geração de riqueza do nosso país ser muito mais impulsionada, ou melhor impulsionada, necessário é a redução da Selic. Essa é a minha conclusão. Que todos tenhamos um segundo trimestre que já está encerrando na realidade, mas os resultados só vêm bem depois, mas que nós tenhamos um segundo, um terceiro e um quarto trimestre cobertos de prosperidade, de sucesso, mas temos que ser objetivos
claros e diretos. Para que isso aconteça, o custo do dinheiro, os juros, vão ter que cair substancialmente. Essa é a minha conclusão. Um bom resultado no primeiro trimestre, mas nós temos uma janela, uma grande janela de incertezas no que vem por aí. E agora, para encerrar o Fora de Curva de uma maneira um pouco mais irreverente, vamos tratar de alguns conflitos internacionais, e eu não estou falando de guerra entre países, mas estou falando de guerra sim, só que é entre marido e mulher. Olha só a confusão diplomática que um casal fez acontecer. Esse casal que eu me refiro estava tirando suas férias em Ibiza, um lugar que quem vai lá normalmente é para frequentar colunas sociais. Então, estavam em Ibiza e o serelepe do marido resolveu dar umas bicadas por fora. A esposa só foi descobrir esse pular de cerca do esposo só quando estava em outras férias no Egito, se não me engano, perto do Cairo. Sabe o que a moça fez? Eles estavam no outro hotel lá. Ela pegou as roupas do menino e jogou tudo na piscina do hotel. Que escândalo! E aí eu vejo que é um casal que deve se separar, ainda mais que o marido, a forma como ele reagiu às suas roupas na piscina foi muito feia. Chamou a esposa de gorda feia. Alguém aí já chamou a esposa de gorda feia e saiu vivo para contar a história? Acho muito difícil. A esposa chamar o marido de gordo feio, tudo bem, a gente não dá muita bola, né? Normalmente, depois de uma certa idade, todos nós viramos gordos e feios mesmo, mas muito alegres pelas calorias, pelas bebidas que ingerimos. Mas continuando a história, o fato aconteceu na Espanha, em Ibiza. Foi descoberto e teve sua reação no Egito. Como é que fica a questão diplomática nisso aí, gente? Será que faz parte do jogo fazer travessuras num país, ser descoberto no outro e humilhado nesse país? Escrachado nesse país? Olha, vale. Mas eu não poderia deixar de falar isso para vocês, que eu achei uma história muito curiosa. E com isso, gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo, muito gráfico, muita informação, mas trimestralmente tem que fazer isso, porque isso revela não só o passado recente, mas o que nos espera para o futuro da economia do Brasil. Então, se gostou do vídeo, não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe esse material com sua rede de contatos. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, até breve, um forte abraço em cada um de vocês, tchau!